Nossa sociedade está em constante progresso e a chave para isso é a conectividade, que tem se mostrado cada vez mais importante em nossas vidas. Temos a inclusão digital como objetivo, porém isso requer uma modernização das legislações municipais e regulamentos do nosso país para que isso possa se tornar realidade. Hoje, existem cerca de 300 leis municipais que dificultam ou impedem a instalação de novas antenas. Só para se ter uma ideia, atualmente as operadoras possuem mais de 4.000 pedidos de licenciamento aguardando as prefeituras. E esse problema se tornará ainda mais crítico com a tecnologia 5G, que precisa de 5 a 10 vezes mais antenas do que as tecnologias atuais. Houve avanços com a Lei Geral de Antenas numa atuação conjunta do Governo Federal, do Congresso Nacional e da Anatel, mas é preciso um esforço ainda maior para que se alcance o que é necessário para a expansão da infraestrutura lá na ponta, nos municípios. Além da legislação, é preciso avançar também em uma reforma tributária ampla, pois o Brasil é campeão mundial em tributos de telecomunicações e quase metade do valor da conta do usuário é formado por impostos. Só no ano passado foram 60 bilhões de reais recolhidos. E o mais preocupante é que em casos como os fundos setoriais, muito pouco do que se arrecada é utilizado em projetos do setor. Parcerias e grandes esforços se fazem necessários para que se possa levar a conectividade a um número cada vez maior de pessoas e para que ela seja acessível a todos os brasileiros, de norte a sul do país. Olá, boa tarde, muito bem-vindos a esse webinar do Movimento Antênice aqui no painel Telebrasil. O nosso tema vai ser a infraestrutura de telecomunicações e a importância dessa infraestrutura para a implementação do 5G aqui no Brasil. Para discutir esse assunto, nós temos 5 convidados. Teremos 6, mas infelizmente o deputado estadual do Rio de Janeiro, Luiz Paulo, teve um contratempo e não vai poder participar do nosso debate de hoje. Mas estamos aqui com um time bem forte de gente para levar adiante a nossa conversa. Nós temos o Antônio Carvalho, que é secretário de Governança de Maceió e é também vice-presidente de Relações Institucionais da Prefeitura. Além disso, ele é vice-presidente de Relações Institucionais e Federativas do Fórum Inova Cidades, que faz parte da Frente Nacional de Prefeitos. Nós temos o Eduardo Amaral, que é coordenador geral de telecomunicações da Secretaria de Desenvolvimento de Infraestrutura do Ministério da Economia. Nós temos o Ricardo Dickmann, que é gerente de infraestrutura da Conexis, o Luciano Stutz, que é presidente da Abrintel e também porta-voz do Movimento Antênice, e temos finalmente o Eduardo Tude, que é presidente da consultoria Teleco. Bem, para estruturar um pouco a nossa conversa de hoje, nós temos 2 novidades bem interessantes para discutir. Uma delas é o ranking das cidades amigas da internet, que teve os seus vencedores anunciados hoje. Esse ranking é muito importante, já vem sendo feito há vários anos, e ajuda as cidades a entender como é que elas estão na implantação da sua estrutura e da sua rede. A segunda novidade que a gente vai poder discutir é o projeto de lei padrão, que foi desenvolvido pelo Ministério da Economia em parceria com a Anatel, e que vai ser uma ferramenta importante para que os municípios brasileiros se adaptem para a chegada do 5G. Esse é, inclusive, o tema que vai ser apresentado pelo Eduardo Amaral, porque ele foi um dos que ajudaram a estruturar esse PL padrão, esse documento. Então, já dando início à nossa conversa, eu chamo o Eduardo para que ele possa nos explicar, né, qual foi a motivação principal do Ministério e da Anatel para desenvolver esse PL. Qual foi a necessidade que vocês identificaram, que vocês acharam que seria
atendida pela existência dessa lei padrão. Bem, obrigado, Graeb, pela palavra. Antes de mais nada, saúdo a todos os membros da mesa, saúdo o Dickmann, o Stutz, o Tude e o Carvalho, os colegas aqui da disposição aqui do webinar. Também faço um agradecimento ao secretário Gustavo N. e Gabriel Fiuza, aqui da STI, ao Humberto Pontes e presidente Leonardo da Anatel, e à diretora Natália Lobo, do Ministério das Comunicações. Bem, antes de entrar no cerne da questão, só posicionar aqui a SDI nesse trabalho, né? Já que a nossa Secretaria de Desenvolvimento da Infraestrutura, ela tem entre as suas competências o papel de apoiar, propor e promover melhorias e estudos em programas e políticas públicas na área de infraestrutura, principalmente a articulação com os órgãos setoriais, né? E aí, nesse contexto, como foi muito bem pontuado no vídeo de abertura do nosso webinar, né, a gente se deparou com um diagnóstico de que, atualmente, existe um processo de licenciamento que é um pouco moroso nas esferas municipais, e, dada a necessidade da tecnologia de 5G, de instalação de antenas, né, que é muito maior do que as tecnologias anteriores, se persistisse essa situação, persistindo essa situação, por mais que o Ministério das Comunicações, que a Anatel, se apressassem com o edital do 5G, ainda assim a sociedade não teria percepção da implementação dessa tecnologia, né? Então, foi verificada a necessidade da gente atualizar um PL padrão que já tinha sido disponibilizado pela Anatel anteriormente, sob uma outra égide normativa, para que a gente pudesse promover um cenário regulatório, um cenário normativo mais célere, né? E também graças à publicação da Lei de Liberdade Econômica, que eu não vou dizer que ela inaugurou o silêncio positivo, porque, de certa forma, ele já constava na Lei Geral de Antenas, né? Mas que tornou, acredito que, mais claro o silêncio positivo, e que também foi regulamentado pelo Decreto 10.480, o decreto que regulamentou a Lei Geral de Antenas, né? Então, essas duas normas do governo federal, elas serviram de parâmetro para esse nosso trabalho. A gente acredita que, a partir dessa inovação normativa que foi trazida pela Lei de Liberdade Econômica, pelo Decreto 10.480, a gente poderia, ao elaborar uma proposta nova de projeto de lei, poderia trazer essa celeridade que a gente entende importante e necessária para o ambiente regulatório. E aí, nesse contexto, nós trabalhamos com o apoio e com a parceria da Anatel e do Ministério das Comunicações para elaborar o PL. Esse PL hoje ele já está disponível tanto no sítio eletrônico do Movimento Antênice quanto na página da Anatel. Eu acredito que os principais pontos desse PL, a gente pode fazer referência ao capítulo 2, que tratam dos procedimentos para instalação. Então, a partir no artigo 5º, artigo 6º e 7º dessa proposta, a gente procurou trazer um procedimento que ou ele é autodeclaratório, ou então que ele tem o silêncio positivo de forma a promover essa celeridade que a gente entende pertinente, né? É claro que o PL, se comparado à proposta anterior, ele é muito mais enxuto,
Isso a gente também acredita que é um ponto positivo para que haja essa interlocução junto às municipalidades, porque uma vez que você faz uma proposta normativa mais enxuta, mais direto ao ponto, facilita o debate nas câmaras municipais. Você acaba enxugando um monte de institutos que poderiam poluir essa discussão e torna ela mais objetiva no debate legislativo, no debate nas câmaras municipais. A gente tem a percepção de que esse PL ele vai trazer essa facilidade no debate político. É claro que o debate ele vai ocorrer, e é bom que ele ocorra, porque cada municipalidade tem a sua vicissitude, vai entender o seu contexto social que está inserido, mas a gente entende que é um PL muito bom, é um PL maduro, é um PL que a gente espera que ele possa ser aproveitado pelos mais de 5 mil municípios que nós temos no nosso país, de forma a acelerar a chegada do 5G, uma vez que o edital seja publicado e que esteja disponível aí ao mercado. Então, assim, em rápidas palavras e de uma forma bem objetiva, espero ter sido objetivo, essa foi o espírito que nos direcionou a produzir esse material. Vale citar que a gente teve o apoio, a contribuição também da Abrintel e da Conexis, que são parceiros no mercado, que sempre estavam juntos no debate, foram muito propositivos e ajudaram muito na construção desse texto. Sem eles também a gente dificilmente avançaria como avançamos, entendeu? E agradeço a todos os parceiros que nos ajudaram a construir esse texto, e devolvo a palavra, Grebe. Agradeço a todos. Muito obrigado. Eduardo, eu queria só saber um detalhe, né? O Ministério, além de disponibilizar o PL padrão, ele vai prestar alguma espécie de consultoria? Eu sei que consultoria é uma palavra forte, mas ele vai ajudar os municípios a resolver qualquer espécie de dúvida que eles tenham sobre o conteúdo do PL? Essa pergunta é muito pertinente, Greg, porque a gente, pelo fato de a gente trabalhar alinhado com a Anatel e o Ministério das Comunicações, a gente, claro que, do ponto de vista técnico-político do texto, podemos ajudar no que for necessário, inclusive tanto a Frente Nacional de Prefeitos quanto a CNM são parceiros também. Eu até peço desculpas por não ter citado eles antes, muito pelo contrário, eles são grandes parceiros nesse projeto, né? E sempre que necessário a gente vai poder ajudar, vai poder fazer qualquer tipo de esclarecimento que for necessário. Claro que especificidades mais técnicas, por exemplo, como radiação não ionizante, coisas que assuntos que tangenciam o PL, mas que são importantes e pertinentes para o debate municipal, a gente vai ter que contar, claro, com a ajuda dos técnicos da agência, que são especialistas, que trabalham há mais de 20 anos com esse assunto e já estão habituados a sair de saias justas em câmaras municipais quando esse assunto ele é suscitado, né? Mas a gente está aqui de portas abertas para poder ajudar qualquer prefeito ou vereador que venha pedir algum esclarecimento. Queria fazer uma última pergunta para você, antes da gente prosseguir, né? Qual é a mensagem que você dá para os prefeitos brasileiros a respeito da importância para os prefeitos e para as câmaras municipais brasileiras, né? A respeito da importância de se ocuparem do tema da infraestrutura de telecomunicações, tendo em vista a chegada do 5G, e mesmo sem a chegada do 5G, é uma infraestrutura que é importante ampliá-la, melhorá-la, fortalecê-la, seja qual for a palavra, mesmo para o 4G, né? Bom, a gente entende que telecomunicações é uma ferramenta de desenvolvimento.
uma camada da infraestrutura que, se tratada com devido cuidado, ela vai promover o desenvolvimento econômico e social daquela região, daquele município e, quiçá, do país, entendeu? A gente tem a percepção de que, não só percepção, tem estudos, tem números que mostram que regiões que desenvolvem a tecnologia, desenvolvem, ou melhor, que concedem o acesso à digitalização, à conectividade, desenvolve-se economicamente. Existe um florescimento econômico dessas regiões, uma vez que se conectam, que se digitalizam, né? Então, o recado que a gente pode passar aos prefeitos e aos vereadores acreditem, confiem nos estudos, confiem na ciência. A conectividade, ela traz, sim, desenvolvimento. É um instrumento importantíssimo para trazer conhecimento, para trazer negócios, para trazer economia, para florescer a economia. Acho que esse é o principal recado. Muito bem. Muito obrigado. A gente vai ter muito mais coisa para conversar ainda. Tenho certeza que você ainda vai dar muitos pitacos aqui na nossa conversa. Mas eu vou passar a palavra agora para o Eduardo Tudi, que foi quer dizer, é o realizador, né, do estudo sobre as cidades amigas da internet. Ele vai fazer uma apresentação explicando quais foram... qual é o método de desenvolvimento desse estudo, e vai falar um pouco sobre as mudanças que a gente teve no ranking ao longo dos anos, o que aconteceu de bom agora nesse ano de 2021. Então, por favor, Tudi, você pode passar a sua apresentação. Boa tarde a todos aí. Eu vou, então, agora compartilhar aqui a apresentação. Bom, dando início, então, aqui, essa é a 6ª edição do ranking Cidades Amigas da Internet, né? O ranking, ele tem uma estrutura em que ele procura olhar as infraestruturas das antenas, que tem o peso 3, e as infraestruturas de redes óticas, né? As redes que são construídas na rua, que tem o peso 1. E para cada um desses pilares, que a gente chama, a gente analisa restrições, burocracia, prazo, onerosidade e efetividade, e o ranking identifica entre os 100 maiores municípios brasileiros aqueles, então, que mais estimulam a oferta de serviços de telecomunicações no Brasil. Então, para cada um desses pilares, a gente tem as restrições com seus pesos, e a nota dada, né, ela tem uma parte que é análise de legislação, feita pela Teleco, e uma outra parte de pesquisa com as principais prestadoras de serviço de telecom e com a Abrintel, né, que é a Associação Brasileira de Infraestrutura. Então, a partir disso aí, a gente compõe as notas desses subíndices aqui e chega numa nota final. E, como já foi anunciado, né, agora em 2021, o primeiro lugar do ranking foi Uberlândia. Se a gente pegar aí as 6 edições, Uberlândia ganhou as 3 primeiras, São José dos Campos as 2 seguintes, e agora a Uberlândia voltou aí à primeira colocação. Porto Alegre a primeira entre as capitais, e Brasília foi a que apresentou o maior ganho de posições, né, pela modificação da lei, como eu vou comentar em seguida. Então, se a gente for olhar aqui as 10 primeiras, a gente vê aqui, primeiro, Uberlândia, São José, as 2 têm que se alternado aí na primeira e segunda posição, e Porto Alegre, né, se manteve como a terceira no ranking e a capital melhor colocada. Curitiba e Cascavel trocaram de posição, né?
Feira de Santana e Santo André ganharam, mas as duas que entraram nesse grupo das 10 primeiras colocadas esse ano foi Suzano, com ganho de 65 posições, e Fortaleza, que vem melhorando ano a ano, né? Fortaleza iniciou lá embaixo, mudou a sua legislação, melhorou e vem subindo no ranking, ganhou 17 posições. Então, esses são os 10 primeiros, e esses aqui são os que ganharam mais posições, né? Como a gente já falou aqui de Brasília, né? Que alterou a legislação, como a gente vai ver, os que mais subiram alteraram a legislação, então foi o caso de Brasília, de Londrina, que ganhou 78, Suzano, né? Que a gente já mencionou, ganhou 65 posições, e Limeira, todas elas alteraram a legislação, da mesma forma que São Vicente e Piracicaba. Algumas não alteraram a legislação, né? Mas, como eu falei, elas alteraram no ano anterior e deu tempo aí disso se refletir, ou elas melhoraram os seus processos, né? No sentido de ter um processo melhor de autorização, com prazos melhores e com menos burocracia, mesmo sem precisar modificar a regulamentação. E aqui a gente tem o grupo das 10 últimas colocadas, né? Em que a gente vê aí, inclusive, algumas, né, que já estavam aqui e caíram ainda mais, como foi o caso de Niterói, e outras que estavam mais à frente, como é o caso de São João do Meriti, caiu muito, o mesmo de Manaus, né, que apresentou uma grande queda, assim como Teresina, né? Florianópolis, Manaus e Teresina são as capitais que fazem parte aí desse bloco. E aí a gente vai comentar um pouco quais são os principais problemas com essas 10 últimas, né? O primeiro é prazo, né? Todas elas levam mais de 6 meses para emitir uma autorização. Vocês sabem que, pela Lei Geral das Antenas, esse prazo devia ser de 2 meses. A burocracia, nenhuma concede um único documento para aprovação da instalação de uma ERP, você tem que ter vários documentos. Nenhuma dispensa novo licenciamento para incluir uma nova tecnologia. Então, toda vez que eu vou, por exemplo, do 3G, fui do 3G para o 4G, novo licenciamento. Vou para o 5G, vou ter que licenciar tudo de novo. E 70% não determinam um prazo para resposta aos requerimentos. Entre as restrições, 80% delas estabelece recursos impeditivos, né, acima de 5 metros, distância mínima, 60%, distância mínima entre herbes, requisitos de licença ambiental de forma ampla e exigem distanciamento de herbes, edificações como hospitais e escolas. Além disso, vocês sabem que a Anatel é responsável pela parte de radiação eletromagnética. Ela tem um site com todas as informações, isso tudo é acompanhado, e mesmo assim, 70% dessas prefeituras exigem esses laudos, o que, obviamente, encarece muito. Algumas querem isso anualmente, né? E você vê, essas mesmas 70% têm prazo de renovação de autorização menores que 10 anos. Então, você tem que refazer todo esse processo, com todo o custo. Então, esses são os problemas das 10 últimas. Mas, se a gente olha o conjunto delas, os problemas também existem, né? 98% não atende o prazo de 60 dias, 87% exigem novas licenças para incluir a tecnologia, 41% a questão da licença ambiental, 36% os 10 anos, né? E 22% contra a prestação e 31% cobram o uso do espaço público, né? O que não é possível pela lei. Da mesma forma, a questão do tratamento, né, da infraestrutura de pequeno porte, as sustentáveis, né, que em 73% delas o licenciamento é o mesmo, quer dizer, eu colocar uma torre imensa lá, ou colocar
uma small cells aí, que é quase do tamanho, muitas vezes, de um ponto de acesso Wi-Fi, a burocracia, os prazos, as exigências são as mesmas. E, da mesma forma, o que elas teriam que fazer para melhorar? Retirar essa imposição de distância mínimas, que muitas têm, a vedação, a instalação de aéreos em praças e parques, 38% vedam isso, sendo que é lá que as pessoas vão ter o seu lazer. Chega lá, ela não consegue acessar o seu celular, porque você não pode ter lá, não uma torre, mas ter uma small cell, muitas vezes, que resolveria o problema de conectividade. Da mesma forma, recursos impeditivos, distâncias mínimas, e a questão de legislar sobre radiação eletromagnética, né? Que elas ainda fazem isso, regulamento, apesar de estar expresso claramente em lei que isso é uma responsabilidade da Anatel. Então, em resumo, se a gente olha as melhores e as piores, a gente vê aí, no prazo, apesar de no prazo, todas, de um modo geral, não cumpriram os 2 meses, a questão das restrições, a questão da centralização do procedimento administrativo, né? O fato de você exigir, nas piores, vários documentos, e muitas vezes de forma não centralizada, e algumas, além de taxas abusivas que são cobradas pelas piores, muitas exigem até anuência de moradores vizinhos para a instalação de antena. Então, esse é o quadro, esse quadro tem evoluído, como a gente viu, mostrou lá. Todo ano a gente tem uma quantidade de prefeituras que modificam a sua legislação, e a gente vê aí a nota delas como um todo crescer, mas ainda muito trabalho a ser feito, e a gente espera aí que agora, com essa iniciativa do PL Padrão, isso ajude a acelerar o convencimento dos municípios de que é preciso se tornar uma cidade amiga da internet. Então, é isso que eu tinha a colocar. Vou interromper aqui, então, o compartilhamento. Tude, olhando a lista das 10 melhores colocadas e das 10 piores, a gente percebe que não existe uma lógica regional, né? Tem cidades muito bem colocadas de todas as regiões e mal colocadas de todas as regiões também. Norte, Nordeste, Sudeste, não importa muito. Então, o que é que explica esse fenômeno ser tão comum a todo o Brasil, né? E qual é o papel justamente que pelo menos um modelo de legislação disponível agora, né, através do Ministério e da Anatel, pode desempenhar num cenário como esse, né? Que o problema está disseminado por todo o país, né? A gente vê que, em muitos casos, são legislações antigas, feitas há muitos anos atrás, né? E que foram feitas em cima de um desconhecimento, né? Muitas vezes, né? Não só da importância da conectividade, quanto também de questões técnicas com relação à cobertura do celular, com radiação, essa coisa toda. Né? E como isso são leis, elas são difíceis de ser mudadas na Câmara. Né? A gente vê aí o exemplo, por exemplo, de São Paulo, né? Que mesmo com o STF julgando ilegal a lei, a gente ainda vê uma demora na aprovação, né? Mas, então, é o conhecimento, é o convencimento. Então, o ranking é para isso, as prefeituras enxergarem como elas estão, né? Em que elas precisam melhorar, e o PL vai ser uma referência, né? Em cima do qual, inclusive, às vezes, a gente encontra o prefeito que quer mudar e ele tem que convencer os vereadores. Muitas vezes, também, não é que o prefeito... Não, muitas vezes ele precisa de argumentos para convencer os vereadores. Né? E a gente aqui, acho que todos que estão aqui
nessa mesa já foram em prefeituras, já foram em assembleias, já participaram desse processo de convencimento, muitas vezes, para que a Câmara faça essas mudanças, e, nesse ponto, o PL é um instrumento importante. Desculpe, eu acho que a gente encerra essa parte mais expositiva do nosso webinar, né? E agora a gente vai, então, abrir para uma conversa, uma mesa redonda entre os participantes. Então, agradeço muito a sua apresentação, Tude. Acho que dá uma base muito boa para a conversa que vem a seguir, né? Acho que nós esquecemos de dizer que o ranking é uma iniciativa da Abrintel e da Conexis, né? As duas estão presentes aqui na mesa para discussão. E, enfim, muito obrigado. E abraço aí a todos. Já ouviu falar em zona de sombra? É a área onde o sinal do celular não chega por causa de interferências provocadas, por exemplo, por prédios e morros. Mas no Brasil, existe um tipo de zona de sombra diferente, causada pelas leis atrasadas e pela burocracia, que dificultam a instalação e o licenciamento de antenas de propagação do sinal. No padrão de países como os Estados Unidos, cada antena deveria atender em média a 1.000 pessoas. Mas em regiões populosas como as periferias, este número é até 10 vezes maior, impedindo muita gente de acessar a internet ou até de falar pelo celular. Mas nós podemos mudar isso. Cidades como Santo André, Porto Alegre e Londrina já criaram leis que facilitam a instalação de antenas, permitindo que mais pessoas possam acessar os aplicativos e tenham acesso ao estudo e ao trabalho remotos. O movimento Antene-se quer multiplicar esse exemplo e ajudar o Brasil a sair dessa zona de sombra, criando um desenvolvimento mais inclusivo e que esteja preparado para a chegada do 5G, que necessita de 5 vezes mais antenas do que o número atual. Faz o seguinte, junte-se a nós, incentivando os municípios a adotarem novas leis que ajudem a criar um Brasil com mais infraestrutura e conectividade. Antene-se. Vamos transformar o Brasil? Muito bem. Como eu disse no início do nosso webinar, o deputado Luiz Paulo, do Rio de Janeiro, deputado estadual, infelizmente não pôde participar. Ele teve um contratempo e, na última hora, teve que desmarcar a participação dele. A participação era muito interessante porque ele é autor de uma lei estadual que cumpre um papel parecido com essa legislação que o governo federal acaba de divulgar, né? É uma lei estadual que possa servir de modelo para os municípios do Rio de Janeiro. Eu acho que a gente vai ter oportunidade de falar disso com o Luciano Stutz e com o Ricardo Dickmann mais tarde. Antes de entrar nessa discussão, a gente vai pular uma instância da federação e vamos passar para os municípios. Eu vou convidar o Antônio Carvalho, que é o representante da Frente Nacional de Prefeitos aqui na nossa conversa, para dizer como é que ele enxerga a evolução dessa discussão no Brasil, nos municípios brasileiros, e de que maneira a entidade que você representa está se mexendo, né, para ajudar nessa evolução. Obrigado, Vinícius. Vou colocar uma apresentação aqui para a gente, só para facilitar o diálogo, falar um pouquinho da FNP e desse processo. Deixa eu só ver se eu consigo aqui encaixar. Bom, primeiro agradecer pelo convite, dizer que é uma honra estar aqui representando, né, o Fórum Inova Cidades, que é parte da Frente Nacional dos Prefeitos. E, como a gente bem sabe, pronto. A FNP ela é composta, né, por 61, se a gente for falar de representatividade, ela
representa aí 61% da população brasileira e 74% do PIB do país. Ela é suprapartidária e é a única entidade nacional de municípios dirigidas por prefeitos e prefeitas em exercício, né? A diretoria executiva é feita, né, a partir de prefeitos e prefeitas em exercício. E o interessante é que dentro da FNP você tem vários fóruns técnicos também para que os secretários possam se reunir. E aí o objetivo é justamente discutir essa questão do Pacto Federativo e como que a gente vai trazendo isso para as questões urbanas, e aí entra a questão da lei de antenas, né, essas discussões que estão sendo tocadas no âmbito ali da FNP. O Fórum Inova Cidades, e aí falando um pouquinho do fórum em si, só para a gente contextualizar do que a gente está discutindo, ele é um desses fóruns de secretários e dirigentes públicos que trata em específico de cidades inteligentes, inovação na gestão pública municipal, traz um pouco também dessa questão da gente, a gente está se aproximando mais dele ainda, né? Então o fórum ele serve como essa instância. E ele foi lá em fevereiro, teve o primeiro encontro dele em 2019, fevereiro de 2019, então ele já tem mais de 2 anos aí em funcionamento, né? Então com esses secretários todos discutindo e debatendo. Santo André, por exemplo, que foi mencionado ali como um exemplo, né, na questão da legislação de antenas, é membro. A gente tem Jaguariúna, que tem uma legislação recente também, que, enfim, surgiu ali inspirado em Feira de Santana, que também é outro membro do fórum e que está discutindo isso. E o objetivo dele, como eu coloquei para vocês, é ser esse interlocutor nessa pauta, nessas discussões, que os secretários possam compartilhar essas informações a partir, né, da designação dos seus prefeitos, para poder acelerar essas pautas de leis de antenas, enfim, a gente vai ver algumas das agendas prioritárias para eu entrar em específico no nosso ponto aqui da legislação de antenas. Hoje a secretaria do Fórum está com o Brasil Lab, que é o primeiro hub brasileiro de inovação em GovTech e que trabalha muito a aceleração dessas GovTechs, pensando justamente nessa conexão, nesse empoderamento do setor público a partir das parcerias com o setor privado e terceiro setor. Aqui, enfim, alguns registros do fórum, a camada de comunicação que é muito intensa, né? Então essa troca ela é muito importante e vocês vão entender, né, como isso tem auxiliado a gente nesse processo da lei de antenas. A ideia, né, desses próximos 2 anos é a gente trabalhar justamente nessa captação de associados, trazer cada vez mais associados, como é um fórum, como eu brinquei com vocês, né, o bebê da FNP hoje, ele está se espraiando agora. A gente tem, enfim, algumas capitais participando ativamente, outras que estão aderindo, municípios de médio, grande e pequeno porte também, já membros, outros entrando. E a ideia é a gente justamente participar cada vez mais dessas discussões. O Fórum teve um trabalho muito ativo na Carta Brasileira para Cidades Inteligentes, né? Atuou muito no diálogo, representando a FNP ali. Hoje ele tem 5 vice-presidências, eu tenho a oportunidade de estar à frente das relações institucionais federativas. A nossa presidente é a Cris Alessi de Curitiba, que também foi uma das primeiras cidades aí com uma regulamentação para a lei de antenas, né? O Pedro Seno, que é de Santo André, né, é também um dos VPs. Então, a gente tem trazido para a discussão, justamente, aí eu vou direto para a nossa agenda estratégica, um dos pontos é a questão tanto do edital de 5G quanto a regulamentação da lei de antenas. E aí outros temas, enfim, que acabam afetando nessa dinâmica, a gente acompanha para poder entender, né, em que pé isso está. E aí, recentemente, a gente aproveitamos o evento do Connected Smart Cities em São Paulo e tinha alguns membros do fórum participando. Jaguariúna, inclusive, que tinha acabado ali recente de regulamentar a parte de antenas, né, que tem uma grande operadora lá de TV por satélite que está sediada na cidade. O próprio Pedro Seno, que é o VP de planejamento, né, com a legislação de Santo André. E o que a gente tem feito dentro do fórum é compartilhado essas legislações e tentado discutir bastante sobre as dificuldades que a gente encontrou a partir de legislações já implementadas. Então, a gente sabe que algumas legislações são de 2019
e muita coisa acabou mudando de lá para cá, né? A própria lei de antenas, quando a gente pega, né, as alterações ali que estão prontas para plenário mesmo, no PL de 2017 ainda, né, que veio, que está em plenário agora aguardando ali a votação final na Câmara, ele traz algumas modificações interessantes e que vão fazer com que os municípios também precisem se adequar de alguma forma, né? Eu sei que Jaguariúna, por exemplo, aperfeiçoou, né, pegou como exemplo, como modelo, a legislação de Feira de Santana e foi trabalhando. E aí, eu acho que para a gente pensar em como avançar na pauta, esse processo de compartilhamento de informação entre os municípios ele é fundamental. A gente tem que parar, eu acho que de querer, né, fazer a legislação própria de forma... não, tenho que inventar alguma coisa. Não. É interessante que os municípios eles conversem entre si e que essa conversa que está correndo, por exemplo, no âmbito do fórum, ela ajuda a gente a entender a dimensão, né, das dificuldades encontradas nesse processo de licenciamento, porque a gente sabe também que as regionalidades no Brasil elas importam, né? A gente sabe o tanto que as diferenças regionais em termos de relevo, de extensão territorial do município, toda a própria atividade econômica do município ela acaba impactando também nessa forma de trabalhar, né, o licenciamento das antenas ou o próprio licenciamento macro, vamos pensar assim, né? Então, esse diálogo, esse compartilhamento, ele é fundamental. E também, eu acho que passa por um processo de entender, dos municípios entenderem como se dá, né, esse fluxo internamente. Às vezes, e aí a gente percebe em algumas dessas cidades que alteraram suas legislações, um corte de fluxo de processos, né, uma racionalização do processo no município. Né? Eu passava em algumas secretarias, e aí, se eu não me engano, a parte boa, né, de ser o primeiro, depois de dois Eduardos falarem, é que eu posso falar. O Eduardo falou, né, então, e sem medo de errar com qual, mas o Eduardo da Conexis falou que ele trouxe um ponto interessante, que é a questão de alguns municípios cortando etapas que a Anatel já faz, né? Então, ela já trabalha isso. E a gente tem que pensar justamente nisso. Quando eu falo de cortar os fluxos de processos, é pensar quem é extremamente necessário para esse licenciamento, na hora de escrever também a legislação. E também ponderar e pensar em como ampliar essa cobertura. Eu acho que o principal ganho que a gente tem, né, com a vinda do 5G, o edital do 5G, é justamente essa ampliação maciça, né, que tem se tentado trazer da conectividade para o país. E aí, nesse sentido, eu acho que os municípios eles têm esse papel de imã no sentido de facilitar, dentro de suas condições, dentro de suas regionalidades, né, essa instalação, observando, né, os cases de sucesso, os cases também com erros, né? A gente pega, por exemplo, eu dei o exemplo de Feira de Santana, que foi usado como um dos cases por Jaguariúna. Jaguariúna usou Feira como um dos cases, mas Jaguariúna já falou, olha, eu aperfeiçoei isso. E aí Feira falou, opa, peraí que eu também quero para ajustar. Esse processo de construção coletiva, ele é importante, né? E essas conversas são fundamentais quando a gente fala da temática. E falando de cidades inteligentes, né, trazendo essa temática das cidades inteligentes para fechar esse meu primeiro momento de fala, a gente precisa passar por esse processo da ampliação da cobertura para começar a atacar as cidades inteligentes. Mas o que eu sempre falo, né, conversando com os municípios dentro do fórum, conversando aqui até internamente em Maceió, a gente tem um prefeito que é muito ligado à pauta de tecnologia, de inovação, de cidades inteligentes. E o que eu sempre falo é o seguinte, a gente precisa também começar a trabalhar o simples, né? Então, acaba que esse fluxo, e aí voltando à questão do fluxo do processo, o fluxo do processo interno, ele vai se refletir na lei. Se o município já tem um entendimento de como se dá aquilo internamente, ele consegue aperfeiçoar para traduzir aquilo numa lei a partir dos diversos exemplos.
Então, fazer o simples também é importante e às vezes gera um impacto tão grande quanto, né, a gente partir para questões mais complexas. E aí, enfim, já do uso de tecnologias e tudo. E essa ampliação da cobertura num país de dimensões continentais como o nosso, né, com municípios tão diversos, ela é fundamental. Então, dentro do fórum, e aí fechando a minha fala, a gente tem discutido isso, trocado essas informações, né, bastante para garantir que tudo seja feito da melhor forma possível, né, e que as experiências que já foram bem sucedidas, aí o ranking trouxe para a gente algumas, né, que sejam aproveitadas. A gente precisa usar os bons exemplos e aprender com os erros também. Queria agradecer uma vez mais pela oportunidade de estar aqui com vocês, de estar numa mesa com grandes cabeças, né, da área. Para mim é uma honra, né, uma honra enorme estar aqui com vocês e poder estar nessa conversa à parte. Obrigado. Antônio, antes da gente prosseguir, eu queria lhe fazer uma pergunta, né? O Eduardo Amaral tocou nesse assunto na fala dele, né? Telecomunicação é um ativo econômico, é um pré-requisito de desenvolvimento, não só econômico, mas também social. A gente viu bastante isso na pandemia, né? Muitas crianças que não conseguiam estudar porque o acesso o sinal de internet na casa delas era muito ruim, porque não tinha infraestrutura. Enfim, isso é importante para o teletrabalho, e vai ter N outras aplicações à medida que o 5G vai se implantando no Brasil, né? Essa percepção da telecomunicação como um pré-requisito de desenvolvimento em várias frentes já está disseminada nos municípios, nas câmaras brasileiras? Carlos, eu entendo que a pandemia veio para mostrar essa importância, né? Então, a gente sabe, como eu comentei, né, nossa diversidade entre os municípios ela é grande, alguns estavam mais avançados, outros estavam mais para trás, mas o que a gente percebe, aí conversando com os outros gestores, é que todos se viram na necessidade de se munir, né, de instrumentos tecnológicos para poder, enfim, dar continuidade às aulas, para poder fazer com que as áreas essenciais do setor público, como educação, saúde, enfim, o setor público como um todo, funcionasse, né, e rodasse. Então, a tecnologia, acho que a pandemia ela veio para mostrar isso. Sem tecnologia, a gente não consegue caminhar. E é um ativo, sem dúvida alguma, importantíssimo nesse processo de transformação. E também, né, quando a gente fala, né, do 5G, das tecnologias vindo, é uma oportunidade que a gente tem de trabalhar a alfabetização digital da nossa população, porque é uma população diversa, né? A gente tem cidadãos que têm o acesso pleno, tem cidadãos que não têm esse acesso tão direto ao hardware, que é o que você colocou, né, dessa necessidade do hardware, mas eu acho que com a ampliação da conectividade, com a ampliação dessa, vamos dizer assim, de toda essa conscientização com relação à importância da comunicação, esse processo é facilitado, né? A gente começa a quebrar até algumas resistências, porque antes, quando a gente falava, por exemplo, de tablet para as crianças na escola, de um prefeito, né, falar sobre isso, e o nosso prefeito aqui falou quando era deputado, na época até soou estranho, falou, mais uma inovação, agora já não é mais estranho. A gente ter, né, que as crianças terem o tablet para poder estudar, né, passa a ser um instrumento educacional. Então, acho que é um processo que avançou bastante. Antes de prosseguir também, eu queria te fazer uma segunda pergunta, que ela tem a ver com as competências de cada nível da federação, né? Nesse ano foram julgadas algumas ações no Supremo que foram justamente para dizer, olha, a maior parte das coisas em telecomunicações é de competência federal. Ocupação do solo, tudo bem, são questões municipais, tem questões importantes que precisam ser resolvidas pelos municípios, mas as questões técnicas e estratégicas de telecomunicações precisam ser, na maior parte delas, definidas pelo poder público. Já existe também essa noção clara de que é importante não
avançar nessas competências, que é importante delimitar com clareza qual é o papel do município, qual é o papel do Estado e qual é o papel do governo federal nesse tema? Você acha que porque isso é muito importante na hora que você vai fazer a legislação, né? Você acha que isso já está disseminado também, usando a palavra de novo? Carlos, eu entendo que os municípios têm esse papel muito importante da regionalidade, da localidade, né? Então, e eles têm observado isso, a gente percebe isso nas legislações que saíram mais recentemente. Quem está trabalhando essas legislações, ou até trabalhando em alterações, tem trabalhado nessa linha de buscar, né, centralizar, focar em aspectos urbanísticos, ambientais, né, aquela questão da localidade, que é a competência municipal, de fato, né, pensando nisso. E, como eu coloquei, é importante pensar esse fluxo integral de processo, de como se dá no município, justamente para identificar aqueles pontos que são, às vezes, desnecessários nessa toada, né, de licenciamento, para justamente, até para o próprio município, como uma forma de segurança, né, jurídica, enfim, ele não ultrapassar suas competências. Mas, obviamente, a gente sabe também, né, que essas regionalidades e localidades, a gente sabe que uma lei federal, né, ela dá essas diretrizes amplas, e nesse direcionamento ali municipal, às vezes o gestor municipal entende que precisa apontar um critério ou outro, enfim, dentro de sua competência, para justamente preservar aquela localidade em um aspecto ou outro, né? Agora, que essa visão de que as competências, né, são importantes e separadas, eu acho que a gente já tem observado isso bastante nas leis recentes municipais. Os municípios que soltaram essas leis mais recentemente têm trabalhado isso de uma forma mais cuidadosa, né? Vou usar o termo cuidadosa no sentido de vamos separar aqui as competências e vamos ver como é que a gente racionaliza o processo. Porque a gente não pode ficar também fazendo as coisas bis in idem, né? Duas vezes. Fazer o processo duas vezes. E quando a gente fala de governo digital, é justamente cortar etapas, simplificar para o cidadão. Então, acho que a palavra-chave é essa: simplificar e entender o fluxo para poder racionalizar. Seu áudio. Pronto, abri. A gente vai agora iniciar a nossa mesa redonda, né? Então, eu chamo a presença do Ricardo Dickmann, do Luciano Stutz, do Eduardo Amaral. Todos vamos conversar juntos, né? Eu acho que a tônica da conversa acabou sendo essa, né? De qual é o papel que cada ente federal, da federação, tem nesse fortalecimento da infraestrutura de telecomunicações no Brasil, né? A gente acabou de falar desse assunto. Eu queria passar a bola, então, antes de pedir alguns esclarecimentos para o Ricardo e para o Luciano a respeito do ranking também, eu queria devolver a bola para o Eduardo Amaral, para ele complementar esse raciocínio que o Antônio desenvolveu agora. Como é que a gente ajuda, né, a tornar mais claras as fronteiras, o que é importante que seja preservado como competência federal na hora de legislar sobre telecomunicações? Bom, essa pergunta é muito pertinente, porque, complementando o que já foi colocado pelo Antônio Carvalho, e colocou de uma forma muito, muito clara e bem clara, né? Que, uma vez observada as competências exclusivas, concorrentes e comuns que foram estipuladas na Constituição, isso acho que já ajuda muito. E aí é importante que tanto o governo federal quanto os governos municipais e estaduais, claro, né, observem, tenham esse cuidado.
para evitar que, às vezes, um assunto possa vir a ser judicializado e aí uma iniciativa que começa muito boa acaba ficando atravancada num debate judicial que pode levar anos. E aí aquilo que a gente poderia aproveitar como uma atração, um ganho de eficiência para a municipalidade fica num debate interminável. Não digo interminável, mas que é muito longo, né? Então, é importante que o governo federal não entre em assuntos que sejam da municipalidade, nem dos estados, que respeite seus limites e vice-versa. Então, claro que dentro desse assunto que nós estamos debatendo, a gente conhece um pouco do drama, vamos botar assim, né, do mercado, dos governos. A gente sabe quais são os pontos de tensão que ocorrem. Então, não cabe agora a gente entrar muito no detalhe, mas conhecendo os limites de cada ente federativo, isso já ajuda muito e favorece para que a gente consiga implementar essa política pública que é muito importante para o país. Eu sempre esqueço de me desmutar. Dickmann, eu queria que você ajudasse a gente, e depois o Luciano vai ajudar também, a entender qual é o papel dos governos estaduais nessa discussão. Porque eu sei que a Conex está participando de um processo de conversa com o governo estadual aqui em São Paulo. Da mesma forma que o Luciano ajudou no desenvolvimento da lei do deputado Luiz Paulo lá no Rio de Janeiro, né? Que acabou sendo a primeira estadual do Brasil. Depois ele pode contar essa história. Mas como é que está ocorrendo essa colaboração aqui em São Paulo? Reb, obrigado. Boa tarde aos nossos colegas aí de webinar, quem assiste. Na realidade, em São Paulo, assim como no Rio de Janeiro, a gente trabalha junto com o Luciano, né? O Brasil é muito grande, a gente está sempre bastante alinhados e a gente divide, né, as ações sempre com foco, né, em retomar essa necessidade de que o licenciamento ocorra de uma maneira muito rápida, né? E o que a gente está usando aqui em São Paulo, junto com o governo estadual, é basicamente o trabalho que já foi desenvolvido no Rio de Janeiro. A expectativa, segundo nos informou a secretária Patrícia Heller, é que ainda este mês a gente esteja colocando isso na praça para servir de exemplo, assim como é o caso do Rio de Janeiro, e tem outros ocorrendo, né? O papel do governo estadual assim, eu vejo como extremamente importante, assim como também é do governo federal, na medida que ele coloca instrumentos de incentivo, tá certo? Como é o caso do PL, né? A chancela do governo federal, junto com a Anatel, evita, né, que a discussão demore demais junto nas câmaras, né? É normal, a questão da competência muitas vezes é puxada e isso termina demorando muito tempo. Então, este papel de você ter, a nível federal, recomendações que já existiam na Lei das Antenas, mas agora estão traduzidas num excelente documento que foi muito bem elaborado aí pelos ministérios e pela Anatel, facilita muito. E, da mesma forma, um governo estadual, ao fazer uma sugestão, uma recomendação, preservando a competência, né, facilita muito a discussão nos municípios. É isso que a gente vê. São várias camadas que precisam trabalhar de uma maneira bastante sincronizada, como a gente já trabalha com os nossos parceiros de infraestrutura, né? E vamos precisar, para permeabilizar isso, os nossos parceiros que representam os municípios. Eu queria perguntar para o Luciano, que está no Rio de Janeiro, né? Por isso que eu fiz essa divisão entre vocês, mas você pode, claro, participar desse papo, não tem problema nenhum, né? Como é que foi o processo de aprovação dessa legislação, Luciano? Que aprendizado que ele trouxe que pode se repetir em outros estados, que pode ajudar na criação de leis parecidas em outros estados brasileiros, né?
Ô, Greg, boa tarde para você, boa tarde para todos que nos assistem, para todos os companheiros aqui desse debate. Antes de responder sua pergunta, é importante fazer o contexto, né? A Conex Brasil Digital é o nosso grande parceiro Brasil afora, nos municípios e nos estados, para fazer exatamente essa campanha porta a porta, no varejo, no atacado, como a gente gosta de dizer, na modernização dessas leis, né? É parceiro no Movimento Antênice, parceiro de Todo Dia, parceiro também, assim como a Anatel, e a CNI, a Brascom e outras associações que têm empurrado esse carro para frente de maneira muito importante. Mas deixar bem claro, como é que foi feita a ideia do projeto de lei estadual, de onde surgiu, até de um papo que tivemos todos nós aqui, muitos dos componentes desse coisa, e deixar claro, não é o Luciano, né? Foi a Abrintel com a Conex, com esse grupo que está sempre reunido. O interessante foi entender como o Estado poderia ajudar. E a gente entende que um texto padrão, quando é oferecido, ele traz um benefício de que você não tem 5.500 variações, 5.500 textos diferentes de várias cabeças criativas para a gente editar em cada município. O pior dos mundos é você ter uma heterogeneidade tão grande de leis nos municípios que você, a cada um dos 5.500 do Brasil, tenha que adotar um procedimento diferente. Então, a padronização de uma legislação municipal já ajuda nesse sentido. Quando essa legislação municipal tem a formação dessa legislação, tem início, tem por base um documento que é padrão, ou seja, cada município pode carimbar sua peculiaridade, mas ele começa de um texto padrão, a gente tem aí um futuro que a gente pode dizer, olha, temos uma certa padronização de regras. E parecem tolas, mas assim, que fazem toda a diferença. Padronização de documentos exigíveis, padronização de requisitos para aprovação do protocolo do licenciamento, que ajudam muito ao trabalho de quem tem que fazer e dar qualidade de cada município. A ideia, então, de trazer o Estado para isso é conseguir exatamente mais um carimbo de recomendação e de aprovação de um texto que é padrão, muito bem pensado pelo governo federal no passado, que já houve essa discussão, assim que saiu a Lei Federal de Antenas, em 2017, se não me engano, houve o primeiro texto padrão endossado pelo governo federal, e aí esse texto agora foi modernizado para abarcar as definições do Decreto 10.480, sobre silêncio positivo, sobre infraestrutura de pequeno porte, e sobre também uso de bens públicos, e agora a gente tem um texto totalmente alinhado e todo moderno, voltado para o procedimento eletrônico. Então, a ideia é conseguir do governo do Estado também um carimbo de recomendação desse texto padrão, que vai muito nos ajudar a expandir a cobertura e preparar as cidades para receber o 5G. Então, é isso, é um trabalho de super parceria, e todo mundo que carimba e valida esse documento padrão ajuda a gente a construir um Brasil mais conectado no futuro. E esse é o papel da estratégia do Estado. O processo de aprovação foi... A LERJ fez um evento para a conectividade 5G, pensando no edital de 5G que ia acontecer esse ano, fez em 2020 um evento, chamou a gente para participar desse evento. Nesse evento, o deputado Luiz Paulo participou, ocasionalmente, até gostaria de dizer isso, deixar isso claro, e depois do evento estabelecemos um contato entre nós, o setor produtivo, nós, a Conex e todo mundo, começamos a falar com ele sobre como o Estado poderia participar. A LERJ, então, criou, e aí é bom dizer isso, não é só a lei e um programa de estímulo à conectividade. Houve 3 webinars, parecido com esse que estamos aqui, com prefeitos, presidentes de Câmara e secretários de desenvolvimento dos municípios fluminenses, e aí foi explicado todo o texto da lei, que era o anexo da lei estadual, e aí, então, hoje nós temos o Rio de Janeiro como, proporcionalmente, o estado que mais tem municípios adaptados à nova legislação federal. Salvo engano, aqui eu posso tentar nominá-los, não posso esquecer algum deles, mas Petrópolis, Campo dos Goytacazes, que foi o primeiro, Petrópolis, Volta Redonda, a capital, Rio de Janeiro, Teresópolis já com PL proposto, e outras cidades aqui do interior também já correndo PLs nas suas câmaras. Então, um trabalho adiantado, graças à influência desse trabalho estadual, que foi muito importante. Perdão pela extensão da fala, Greve, mas devolvo aí a você. Eu acho que é bom esclarecer e trazer os pontos, porque é importante que todos colaborem. Nós temos pouco tempo até ter que implantar o 5G. E quando a gente pensa que tem que reformar as leis, depois disso ainda fazer o protocolo da torre, colocar a mini antena e tudo, 1 ano é pouco demais. Quem trabalha no setor sabe disso. Por favor, Greg. Luciano, na apresentação do TUD, a gente viu que Petrópolis aparecia entre as 10 piores cidades. Isso não reflete, imagino, a aprovação dessa lei, que é muito recente, né? A lei tem, se não me engano, 2 semanas que foi aprovada. Provavelmente no ranking de 22, Petrópolis vai estar aí como candidata a que mais evoluiu, certamente. Vai dar um salto, provavelmente. Exato. Certo. Acho que é importante porque apareceu, né, a cidade ali, e eu mesmo fiquei com essa dúvida, né?
Eu queria fazer uma outra pergunta relacionada a isso. Me corrija se eu estiver errado. Eu fiquei com a sensação de que é na questão da burocracia, e aqui eu estou usando a palavra de maneira neutra, né? Não estou dizendo burocracia. Burocracias, licenciamento, acho que é a palavra mais precisa, né? O licenciamento é o ponto em que os estados diferem muito, né? Tem estados que têm processos já digitais avançados, tem outros que não têm, tem alguns que pedem mais documentos, ou não. É nisso que o Estado pode ajudar também a simplificar, enxugar o caminho, encurtar o caminho? O Ricardo conhece mais desse mundo, também pode contribuir um pouco, ele também faz muito licenciamento, mas não é no Estado. Esse licenciamento se dá no município. Sempre no município. É importante, sempre no município. E sim, há estágios muito diferentes, município a município, do procedimento eletrônico de fazê-lo. Eu digo eletrônico, mas eletrônico quer dizer remoto, online e digital, né? São as três coisinhas juntas. Né, Ricardo? Dickmann, então me ajude a entender um pouco qual é o... Agora já entrando, inclusive, um pouco no ranking, né? A gente viu que a legislação tem um peso e a burocracia também tem um peso diferente ali, né? Qual que você diria que é mais relevante? Onde é que está o maior obstáculo hoje em dia? É na legislação, é no licenciamento, ou os dois estão muito lado a lado? Os dois estão muito lado a lado. Eu queria te dizer o seguinte: infelizmente, a palavra burocracia que você usou, em muitos casos, é adequado. O que a gente percebe, não sendo pejorativo, mas é a realidade. São documentos que são exigidos, aí muitas vezes daquela legislação lá, bastante antigas, que eram solicitados mais por solicitar do que com a possibilidade de alguma análise por parte do município, né? E isso, então, você está falando de documentos que terminam demorando, atrasando o licenciamento, tá certo? E oneram o licenciamento. Não é só a dificuldade do timing para fazer. A onerosidade que um processo burocrático demorado causa, o prejuízo, é muito grande, né? Então, você tem ali, como foi bem colocado pelo Túlio, você tem critérios, a burocracia ele tem um peso muito grande, o prazo tem um peso muito grande, né? E a legislação é o começo das dificuldades. Mas você viu ali também que alguns municípios conseguiram evoluir sem precisar mexer na legislação, só tornando o próprio processo mais ágil, né? E o que a gente espera, muita coisa dá para fazer de maneira totalmente informatizada, né? Por meio do processo autodeclaratório, que é o que foi colocado lá no projeto de lei padrão, que a gente trabalhou junto, muito bom, né? E isso não tem nenhum risco, não está retirando nenhum tipo de benefício para o município ou risco. Ele vai, sim, diminuir todo o processo de burocracia, vai retirar o documento que não é necessário e vai provocar uma análise muito mais rápida, né, quando necessário. Então, cada um desses pontos, prazo, onerosidade e a burocracia, tem sim, e legislação restritiva, todos eles têm o seu componente de perversidade, tudo isso a gente precisa trabalhar. Continuando com você, Dickmann, o ranking ele tem uma atenção voltada para a infraestrutura, que são as antenas, e uma voltada para as redes, né? Não sei se grosseiramente, mas eu acho que é correto até dizer isso. As redes estão ligadas à Conexis e as antenas estão ligadas à Brintel do Luciano, grosso modo, certo? Você poderia me dar, então, a perspectiva, daí de maneira geral, para o desenvolvimento dessas redes no Brasil? O que o ranking revela a respeito desse particular? Bom, vamos lá. Quando a gente fala de prestação de serviço, a gente olha para a primeira camada, né? A gente enxerga uma infraestrutura que se divide em três partes. A primeira é a questão da frequência, que a gente não vai tratar aqui, ela está bem endereçada, né? O processo de licenciamento é federal, a gente não tem problemas com relação a isso.
Mas aí tem a segunda parte, que é a parte das antenas, que a gente chama de antenas, mas na realidade é uma infraestrutura muito mais complexa, né? Usamos o termo antena, mas é ferro, cimento, tijolo, gabinete, uma série de coisas, né? E tem uma parte também que, com o 5G, ele está se tornando mais preemente, que é a necessidade de você fibrar estes sites, né? Colocar um meio de transmissão mais rápido, né? E, da mesma forma, fazer a interconexão com as cidades. E aí a gente está falando, então, da parte de redes. Por isso, quando a gente construiu o ranking, né, se procurou colocar com um peso menor, mas ainda assim tem a parte de redes, porque o site, por si só, lá instalado, ele não fala. Então, você precisa ter toda a parte de utilização dos dutos, passar os cabos nos postes, enfim, utilizar toda essa infraestrutura na cidade. Por isso, ele também é importante. E, de novo, agora com o 5G, você não vai ter mais interligação via rádio, você vai ter que fibrar todos esses sites, né? Então, por isso, a importância de você dar atenção à questão das redes físicas. E, Luciano, no caso das antenas, como o Dickmann disse, talvez não seja a melhor expressão, né? Expressão técnica, né? Mas eu não sou técnico, então eu vou continuar usando antenas, né? No caso das antenas, qual você diria que é a necessidade de ampliação dessa infraestrutura no Brasil? Como é que você enxerga esse gap, né? Entre o que existe hoje e o que seria o adequado? Falar do número adequado, eu vi até algumas matérias aí que os números apareceram falar do número adequado é muito difícil, Greg. Eu acho até muito complicado que alguém consiga calcular um número adequado, deixar isso bem evidente aqui para todos. Mas o que a gente consegue ler, e aí é muito claro para a gente, essas dificuldades legais de implantação dessas infraestruturas, da torre, do poste, das mini-herbes nas fachadas do prédio, no topo dos prédios, eles trouxeram sim um gap. A gente tem periferias hoje nas cidades, a Brintel encomendou alguns estudos da Teleco até para comprovar isso, quando você cruza aí com um aspecto de renda dos municípios, isso fica ainda mais cruel, porque são exatamente as periferias, as áreas de menor renda média, que estão sofrendo mais com a necessidade, com a carência de infraestrutura. Quando a gente olha esse número, esses estudos, a gente vê que a gente tem um desafio de implantação hoje, já no mundo 4G, de novas infraestruturas para alcançar essas novas urbanizações, digamos assim, para onde as cidades cresceram, mas não cresceu a urbanização tão ordenada. Então, são comunidades, favelas, loteamentos menores que não tem tanta urbanização assim e que essa dificuldade legal de implantação da próxima torre não deixou chegar à cobertura adequada. Então, a gente já tem esse desafio a fazer. Ainda mais agora com 5G, é bom dizer, esses capitais, segundo o edital da Anatel, devem receber o 5G até entre julho e outubro de 2022. As capitais precisam adaptar suas leis, porque o 5G precisa de 5 vezes mais antenas e não torres, 5 vezes mais antenas, elementos irradiantes, do que o 4G para cobrir a mesma área geográfica. Então, se você fizer essa conta a gente precisa botar muita antena. Olha, se não é na torre, é aonde? É na fachada do prédio, é na banca de jornal, é no poste de iluminação pública que já está existente. Por isso, esse projeto de lei padrão, que é feito aí por várias mãos, mas endossado principalmente pelo Ministério da Economia, Ministério das Comunicações e a Anatel, tem um papel importante. Ele prevê um tratamento diferenciado exatamente dessas pequenas antenas do 5G, que não precisarão mais passar no processo integral de licenciamento. Você instala primeiro e depois você comunica essas antenas que têm pouco mais, são um pouco maiores que caixa de sapato, segundo a legislação federal, elas não podem ultrapassar 30 litros de volume e serão colocadas nesses pontos alternativos. Então, há esse desafio de colocar 5 vezes mais antena nos centros urbanos para ter o 5G. Isso um 5G full, um 5G bem instalado, bem implantado, com um sinal bom. Então, esses são os desafios. Então, se a gente falar aí numa cidade como São Paulo, por exemplo, que hoje tem 5 mil infraestruturas, a gente pode estar falando, de repente, duplicar essa infraestrutura. E isso aqui eu quero dizer que é um número muito pragmático e pensando em cobrir o centro expandido um pouco mais do que São Paulo, em dobrar essa infraestrutura para receber 5 vezes mais antenas, contando que parte dessas antenas pequenas serão instaladas em infraestruturas já existentes e estruturas alternativas, como falei, fachadas de prédio, imobiliário urbano. Então, um pouco desse desafio que a gente tem que fazer.
Você falou uma coisa interessante, Luciano, que é, enfim, é diferente você fazer infraestrutura no lugar que foi urbanizado já há algum tempo, que já tem já está preparado, de certa forma, para receber, já tem dutos, já tem postes para outras coisas e tudo mais, e de você fazer infraestrutura num bairro que nasceu poucos anos atrás e que está crescendo em velocidade enorme, que é uma coisa hiper comum no Brasil, né? Eu queria que vocês falassem das dificuldades específicas para esse tipo de ambiente que as legislações atuais criam, né? Essas regiões que são apinhadas, as pessoas às vezes não têm título de propriedade. O que acontece? E daí, logo em seguida, eu gostaria que o Antônio Carvalho comentasse, do ponto de vista de alguém que trabalha com todas as prefeituras do Brasil, né, esse assunto, né? Eu vou ser rápido aqui e fazer meu comentário, Garebe. Qual é a grande questão? Título de propriedade é um grande ponto. Nessas áreas de urbanização mais jovem, você às vezes não tem um título de propriedade. Então, as leis antigas, e a maioria das leis do Brasil foram feitas entre 2004, 2005, 2006 no máximo, elas falam em título de propriedade do terreno onde vai colocar uma torre. Título de propriedade na comunidade é raro. Segundo ponto, recuos. Quando você pensa num loteamento regular, achar um terreno que dê para você botar 3 metros de recuo frontal e 1,5 lateral, até você pode achar. Agora, algumas leis falam em 5, 10 metros de recuo, ou às vezes recuos proporcionais à altura da infraestrutura. Olha, se você está falando de um bairro de urbanização nova, de casas baixas, o mais aplicável tecnicamente nessas regiões são as torres e os postes mais altos, acima de 30 metros. Para você fazer, quando você pensar num recuo de uma torre de 30 metros, botar um recuo, de repente, de 8, 10 metros, você não consegue achar um terreno que atenda as especificações para receber essa estrutura. Então, essas dificuldades são criadas por algumas leis, sim, no Brasil, e aí impedem, e aí a palavra melhor é impedem, é mais restringem, mas impedem o licenciamento de infraestruturas nessas comunidades. É contra isso que a gente tenta modernizar e levar aí um ponto melhor, uma visão melhor para essas comunidades, sobre essas leis que permitam a gente fazer uma torre num terreno que tem um título de posse, não de propriedade, por exemplo, e que tem um recuo pré-estabelecido para qualquer tipo de infraestrutura. São, por exemplo, 2 casos, como você me pediu, muito críticos para essas áreas de urbanização mais desordenada, digamos assim. Antônio, o Brasil é um país, né, muito desigual, né? Tem cidades muito grandes, muito modernas, e tem outras que brigam, né, para oferecer, às vezes, as mínimas coisas. Então, para esse tema específico da infraestrutura de telecomunicações, como é que você enxerga essa desigualdade? Como é que isso bate na frente nacional, né? Bom, acho que um primeiro aspecto que a gente tem que colocar, né, a importância do edital do 5G para assegurar que essa estrutura seja espraiada, né? Por isso que está todo mundo muito ansioso com essas, enfim, com o que vai sair, né, com relação a isso, porque é o que vai dar o direcionamento. A gente sabe que diante dessas dificuldades, dessas diversidades, né, é só realmente com uma orientação do poder público e aí exigências e critérios dentro do edital que a gente vai assegurar, ainda que numa margem um pouco maior de tempo, essas instalações. Como você muito bem colocou, Carlos, essa desigualdade brasileira, ela pega não só esses bairros novos, né, mas pega também, se a gente for comentar, regiões mais remotas. O próprio interior do país, a gente pega quando a gente fala de norte, né, o Ministério das Comunicações tem feito um trabalho grande, né, que a gente acompanha aí com o Wi-Fi Brasil, com enfim, cidades conectadas, tentando trazer um pouco mais dessa capilaridade de conectividade para a cidade. E a gente sabe que o 5G, diante dessa necessidade de mais espaço, né, ou de, enfim, alocação dessas antenas, é um desafio. E aí, por isso que na minha fala, eu destaquei tanto a importância do papel do município no entendimento regional ou local, né, da cidade. Por quê? Porque na hora de elaborar a lei de antenas, e aí usando o padrão que o Ministério
desenvolveu e tem, né, advogado para que esse seja, né, um padrão, o município também tem que olhar o seu arcabouço legal ali para esses aspectos, para entender o que impacta a lei por si só, né? Porque eu acho que foi o Dickmann que colocou, a gente está falando de antena aqui, falando antena, mas na verdade é um arcabouço mais complexo de instrumentos. A gente está falando também do uso, né, de aparelhos públicos para essas instalações, porque a gente sabe que, diante do 5G, não é pura e simplesmente a infraestrutura de antena, mas a gente precisa, né, desses spots eu vou chamar de propagação, não conheço bem o termo técnico, mas assim, de propagação do 5G, para que, de fato, as tecnologias oriundas do 5G possam funcionar. Quando eu falo de uma praça, por exemplo, quantos spots eu vou precisar numa praça para que ela seja uma praça eficiente de 5G? Então, não é pura e simplesmente a legislação de antenas, vamos colocar assim, que precisa ser alterada. Eu preciso entender também como que a legislação municipal impacta nesse processo de licenciamento. E aí, por isso que eu na minha fala, pontuei a importância de se entender o fluxo desse licenciamento, desse processo eu vou chamar de processo de antenas no município. Por quê? Onde que tá o nó ali no município? Porque às vezes, e o Dickmann trouxe isso de uma forma muito interessante, às vezes é um documento que não é nem exigido pela lei, né? É uma burocracia interna ali que é travando que eu preciso da declaração X ou Y da secretaria. E numa lógica de governo digital, de governo de transformação digital, né? E aí não falando só da tecnologia, eu preciso ter processos que facilitem a vida do cidadão, do empresário, para que essas pessoas possam, né, trazer a qualidade de vida, que é o ponto-chave quando a gente fala de 5G, quando a gente fala de conectividade com telecomunicações, quando a gente fala de outros aspectos, a gente está falando de qualidade de vida, de levar um pouco mais, até serviços, por exemplo, vamos abstrair aqui, eu prometo que eu encerro minha fala com essa abstração, mas a importância, né, que a gente tem nisso é o seguinte: a partir do momento que eu levo conectividade para um espaço remoto, eu posso conseguir levar, por exemplo, teleconsulta, para que, né, aquelas pessoas, a gente percebeu que a pandemia abriu um pouco mais, né, o front disso, mas para uma atenção básica inicial, que seja, em lugares remotos que têm dificuldade. Então, quando eu tenho conectividade, eu também levo a cidadania. E aí, né, colocando, eu acho que a grande dificuldade dos municípios e que a gente vai ter que enfrentar é esse casamento, né, da lei de antenas, a revisão da lei de antenas, que é importante. A gente tem, enfim, o Ministério tem trabalhado aí com as associações, com, enfim, entidades do setor para construir uma minuta padrão, mas os municípios têm que ter também a consciência, e eu acho que isso está sendo bastante, no fórum a gente tem discutido bastante isso também, que é o seguinte: é a necessidade da gente entender o arcabouço legal municipal como um todo, né, com aquelas leis que têm uma transversalidade ali. Porque daí eu posso ter uma lei de antenas ótima, né, uma regulamentação da Lei Geral de Antenas excelente, mas outros impactos legais que a gente sabe que, dentro de um contexto de poder público, se a lei está ali, ela tem que ser cumprida. Então, isso tem que ser pensado de uma forma sistemática. Muito bem. Espero ter te respondido aí. Não, respondeu, claro que sim. A gente está agora partindo já para o finalzinho, então eu gostaria de passar a palavra final para o Dickmann, para o Eduardo e para o Luciano. Peço que vocês usem um minutinho para falar. Dickmann, qual é a perspectiva, né, da Conexis para esses próximos meses que devem ser muito estimulantes, né, para quem está no meio, porque o edital está pronto, vai ser votado, vai haver o leilão, então tem muita coisa para acontecer, né? Como é que vocês estão enxergando esse futuro próximo aí das telecomunicações aqui? Bom, na realidade, nós estamos com uma corrida contra o relógio, né? Por que eu falo isso? Você tem uma parte da demanda que ela já existe desde 2012, quando a gente entrou lá com um tal de 4G, né? Essa dificuldade ela ainda persiste hoje em muitos municípios, mas você tem com o 5G uma nova situação, né? São instalações muito pequenas
que não necessariamente serão colocadas lá no terreno, também haverá necessidade, essa infraestrutura básica sempre acontecerá, mas você vai precisar usar mobiliário urbano, você vai fachadas de prédio, e isso precisa também estar, de alguma maneira, contemplado junto ao município, né? Uma banca de revista, um totem, coisa que é além da questão do licenciamento. Então, esse é um diferencial que você tem com relação ao 4G. Tá? Mas, voltando à tua pergunta, na realidade, a gente está correndo contra o tempo. Você tem obrigações, né, para os vencedores, você tem obrigações a serem cumpridas pelo edital, e muito além disso. As frequências custam muito caro. No dia seguinte que você pagou, você tem que implementar o serviço para começar a pagar essas frequências, né, por meio de serviços. Muitos desses serviços dependem lá na ponta do licenciamento municipal, na medida que você precisa colocar algum ente físico lá naquela ponta, né? Então, como a gente já tem todo um desenvolvimento, e o 2025, que é o que a gente enxerga ainda de crescimento do 4G, está aqui perto, e a gente tem que começar o 5G já agora no ano que vem, a gente está correndo contra um relógio. A gente tem visto muitos municípios atualizando, a gente tem toda semana aí bons exemplos, né, de municípios, mas sem a movimentação, sem a capilaridade do Frente Nacional de Prefeitos, Confederação Nacional de Municípios, e sem as políticas públicas, guarda-chuva, que foram muito bem colocadas aí pelos ministérios, essa corrida está perdida. Neste momento, a gente está dando uma boa largada com eventos como esse, com toda essa parceria que a gente já desenvolve junto com o pessoal de infraestrutura, com esse novo PL padrão que vai nos ajudar, mas é desafiador. Muito bem, obrigado, Dickmann. Luciano, eu repito um pouco a mesma pergunta, né? Aí para o seu segmento, né? Qual é a perspectiva para esse futuro bem próximo? O que se espera agora nos próximos anos, a primeira coisa que tem que acontecer, e aí a gente tem uma expectativa muito grande que aconteça na semana que vem ou na próxima, é exatamente a aprovação do edital do 5G, né? E lá em outubro, exatamente a realização da licitação. Sabendo os ganhadores e vencedores, como o Dickmann falou, no dia seguinte começa a corrida exatamente por comprar equipamento, fazer toda essa mobilização de implantação que a gente precisa. Agora, na esfera que estamos discutindo aqui, que é do licenciamento das legislações municipais, Greg, o Dickmann foi muito feliz em falar, nós estamos correndo contra o relógio. Nós temos várias discussões em vários municípios. É importante dizer aqui uma frase que eu tenho duas coisas para colocar que são muito, muito boas de se colocar aqui agora como palavra final. A primeira é, nem só de 5G vive o edital do 5G. O 5G tem compromisso de abrangência de 4G que vão trazer muita felicidade para os municípios brasileiros, né? Vão levar cobertura a distritos que hoje estão descobertos, sem nenhuma tecnologia, sem nenhum G, digamos assim, e vai levar 4G também a trechos de estradas que estão hoje com área de sombra e que são verdadeiros desertos digitais em meio e que ligam, às vezes, capitais e ligam importantes cidades. Então, esses compromissos de abrangência em 4G também são muito importantes. Está escrito lá, não é o Luciano, a Brintel, a Conex está dizendo, está escrito no edital da Anatel, que deve ser aprovado semana que vem, que o município que atualizar a sua legislação poderá ser priorizado em receber, em ser escolhido para ganhar essa cobertura de 4G. Então, é importante que os municípios atualizem suas leis para serem priorizados, ganharem o 5G e ganharem esse 4G do compromisso de abrangência. Essa é a primeira coisa. A segunda parte ficou aqui meio esquecida numa palavra aqui do Dick, mas eu faço questão de reforçar. Nosso setor é de infraestrutura de telecomunicações. É torre, é poste para receber as antenas. Mas os postes do Brasil, as fibras óticas, serão muito importantes nesse quesito também. E eu acho que a gente vai ter que ter uma luz para essa discussão que está se arrastando há alguns anos sobre a harmonização dos postes, sobre o rearranjo exatamente dos postes nas grandes cidades, que tem sido um problema urbanístico enfrentado aí dia a dia, mas que a gente espera uma luz no fim do túnel com a intervenção da Anatel, a conversa com a ANEEL, com os entes privados de energia elétrica e de telecomunicações também. É um novelo, literalmente, que a gente tem que desatar para também fazer o suporte de rede para que o 5G seja uma realidade bem implantada no Brasil.
É importante dizer isso, tá? Então, fecha minha fala aqui, Grebe, com isso. Eu acho que a gente está contra o relógio. Dickmann foi muito feliz na narrativa. Vou adotar, Dickmann, as suas palavras aqui na minha conversa com as prefeituras. Estamos contra o relógio. Falta aí 1 ano para a gente implantar o 5G de forma efetiva no Brasil e 1 ano para se atualizar as leis. Fazer todo o licenciamento é pouco tempo. Hoje, em média, um dado que a gente apurou, 10 a 12 meses para a gente conseguir localizar um terreno, licenciar no município, comprar ou alugar esse terreno, licenciar no município, instalar o equipamento no lugar de disjuntor e prover a cobertura numa cidade, numa localidade. 10 a 12 meses por conta de toda a burocracia, do custo do Brasil, tudo que a gente já conhece, que não vamos detalhar. Então, estamos contra o relógio, Grebe, é isso. Eduardo, eu vou deixar que você faça, então, a última intervenção para cima. Está todo mundo contra o relógio, mas vai dar certo? Vai dar certo. Nossa, que responsabilidade, hein? Bom, eu tenho esperança que dê certo, esperança, expectativa. Eu acredito no fundo do meu coração, sabe, que vai dar certo, sim, porque a gente tem bons parâmetros de comparação, não só em prefeituras, como no governo federal. Se a gente observar, por exemplo, uma virada de chave que teve na Anatel no processo de outorga, e que teve exatamente isso que a gente conversou aqui agora, uma atualização da legislação, uma mudança no mindset do poder público, uma mudança de você articular com o setor privado produtivo. A outorga que levava 30 meses passou a levar 30 dias na Anatel. Então, é esse tipo de mudança que a gente espera acontecer nos municípios. Não é só a atualização da legislação que magicamente vai fazer que as coisas aconteçam. Não, é todo um conjunto de mudanças normativa, de mindset burocrático, entendeu? Porque, no final das contas, o que a gente quer é segurança jurídica. E a segurança jurídica, seja no papel para a iniciativa privada, para o setor produtivo ou para o poder público, ela pode ser vista de maneiras diferentes. Não da forma tradicional, como a gente estava acostumado a fazer. A gente pode ver de outras formas. Da forma digital, o que a gente está buscando hoje. Então, eu acredito sim que essa mudança vai acontecer, está acontecendo, e que, apesar de todo o cenário não tão otimista, mas eu acho que a gente vai conseguir, em pouco tempo, ter uma mudança significativa e, assim, espero um crescimento econômico também. Então, é isso aí que eu queria deixar para o final, e agradecer ao convite da organização, agradecer o debate saudável, o debate propositivo e sadio, ao Ricardo Dickmann, ao Luciano Stutz, ao Antônio Carvalho, secretário, e a condução exemplar sua, Grebe. Muito obrigado. Um abraço a todos. Bom, muito obrigado a vocês. Foi um papo muito interessante, muito rico. Acho que ajudou quem assistiu. Obrigado, Eduardo, Antônio, Ricardo Dickmann, Luciano. Eu tenho aqui um último recado para dar sobre o funcionamento do painel, né? Me pedem para lembrar que, encerrado o webinar, ainda vai haver um painel especial aqui nos eventos de hoje do painel Telebrasil, né? E que mesmo depois das sessões você pode acessar todo o conteúdo on demand no próprio site, né? A programação, para quem está encerrando aqui e não vai poder ficar para o próximo evento, ela será retomada no dia 21. Tá bem? Então, muito obrigado a vocês de novo, obrigado a todos que assistiram. Até a próxima. Obrigado.